Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje vamos falar sobre Rafinha, que recebeu uma proposta milionária do Manchester United, PSG tenta a contratação do atacante Rodrigo Mora, jovem promessa portuguesa, Juventus inicia conversas com o Flamengo pelo lateral direito Wesley, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen demonstram interesse no atacante Caio Jorge do Cruzeiro, Botafogo tem interesse no atacante Pedro de la Vega do Seattle Sounders e muito mais. Antes de tudo, já dê aquela moral deixando o seu like e considere se inscrever aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Não esqueça também de comentar a sua opinião, que desse modo podemos trocar uma ideia. O Mirassol anunciou a contratação do atacante Carlos Eduardo, de 28 anos, que estava livre no mercado após deixar o Vitória. Leonardo Godoy foi anunciado pelo Independiente da Argentina. Ele estava atualmente emprestado ao Santos e pertencia ao Atlético Paranaense, que o vendeu então para o time argentino por cerca de 1,5 milhão de euros. Seu contrato por lá vai até o fim de 2028. O Dinamo de Zagreb da Croácia confirmou o volante Dejan Ljubicic, de 27 anos. O austríaco chega sem custos, proveniente do Colônia da Alemanha. O Sport procurou o atacante Lautaro Dias e tenta costurar um acordo com o Cruzeiro. O argentino já está ciente do interesse e deve tomar uma decisão ao voltar das férias. Foi o que revelou o site Globo Esporte. A fonte destaca ainda que o Vitória é outro interessado no jogador, além do Internacional, interesse que eu já falei aqui no canal nos últimos dias. Bom, o Cruzeiro não tem planos para ele na segunda metade desta temporada e então deve negociá-lo. Já Pedro Augusto está acertado com o Sport. O volante de 28 anos deixará o Fortaleza em definitivo e assina até o fim do ano que vem, confirmou novamente o site Globo Esporte. Se haverá alguma compensação financeira, isso não foi revelado até o momento. O Fortaleza tem em mãos uma proposta do Mirassol pelo lateral esquerdo Felipe Jonathan. Já existe um acordo entre os clubes, mas ainda depende da vontade do jogador, segundo revelou o site Globo Esporte. A oferta apresentada pelo Mirassol seria de um empréstimo de 1 ano, com opção de compra fixada ao fim do vínculo. O Botafogo tem interesse no atacante Pedro de la Vega, que pertence ao Seattle Sounders dos Estados Unidos. A diretoria do Alvinegro já fez contatos com os representantes do argentino de 24 anos e analisa cenários para enviar uma proposta. O time da MLS estaria pedindo cerca de 10 milhões de dólares, mais bonificações, segundo revelou a agência RT Sport. Pouco aproveitado no Sporting de Portugal, o atacante Biel segue agitando o mercado nacional. O jogador inclusive teria recebido 4 propostas do Brasil, que seria de Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo e também do Vasco da Gama. Ambos os times tentam um empréstimo por 1 ano e aguardam a decisão do time português. Foi o que revelou o jornalista André Hernan do site All Sport. O jogador de 24 anos seria alvo também do Grêmio, como foi revelado nos últimos dias. O Atlético Mineiro negocia a contratação do meia Reinier, que está fora dos planos do Real Madrid para esta temporada. O jogador já teria manifestado interesse de jogar no Galo, que já fez uma consulta e negocia a chegada por empréstimo, conforme noticiou novamente o site Globo Esporte. Sem vingar na Europa, Reinier tem mais 1 ano de contrato com o time merengue e avalia agora um retorno ao Brasil, justamente para tentar retomar o seu bom futebol. E aí, será que no Galo, Reinier dá a volta por cima? Comente aí. Em jogo comemorativo na Vila Belmiro, Neymar falou nesta terça-feira pela primeira vez sobre o interesse de outros times para disputar a Copa do Mundo de Clubes. Ele disse que esteve bem próximo de ir ao Fluminense para a disputa da competição, porém optou em usar este período como uma pausa para aprimorar o seu condicionamento físico, revelou então o próprio jogador em entrevista ontem ao Flow Podcast. A renovação até junho de 2026 com o Santos está muito bem encaminhada, com todos os termos já acertados com o Peixe e também com o staff do jogador. O pai de Neymar, contudo, contou que iria para Miami, nos Estados Unidos, para conversar com representantes de clubes europeus. Ele destacou, porém, que há boas chances do contrato com o Peixe ser estendido. Enfim, a novela Neymar segue dando o que falar. Seu contrato com o Santos acaba no fim deste mês. Dmitry Gafin, diretor do Dinamo de Moscou da Rússia, abriu o jogo sobre a venda de Jorge Carrascal ao Flamengo. Em entrevista ao jornal russo Sovsport, ele admitiu que a negociação está pausada neste momento, mas por conta da Copa do Mundo de Clubes. Porém, antes disso, o entrave das negociações era justamente os valores da negociação, mas isso deve avançar então ao fim da competição. O Flamengo teria feito uma proposta na casa de 12 milhões de euros, incluindo bônus, valores que o Dinamo de Moscou recusou e pede um valor superior a esse.
Representantes da Juventus da Itália procuraram o Flamengo para iniciar as conversas pelo lateral direito Wesley, e o time sinalizou que está disposto a investir algo na casa de 20 milhões de euros. O Flamengo, por sua vez, não descarta negociar o jovem de 21 anos, que está bem valorizado no mercado e está na mira ainda de outras equipes, informou o jornal italiano La Gazzetta dello Sport. A negociação deve avançar logo após o Mundial. O Everton tem um forte interesse no lateral direito Kyle Walker, que pertence ao Manchester City e estava emprestado ao Milan da Itália nesta temporada, que acabou não exercendo a opção de compra. As conversas estão apenas em estágio inicial no momento e o Everton tenta a compra do jogador de 35 anos. Por sua vez, o City não deve se impor e não conta com o jogador para esta temporada, por isso aguarda uma proposta. A informação é do jornalista inglês Ben Jacobs. O Nottingham Forest está trabalhando para renovar o contrato do atacante Callum Hudson-Odoi, que tem 24 anos. O time inglês acredita que ele pode ser uma peça importante nos próximos anos, enquanto isso, Napoli, Roma e Manchester United querem contratá-lo. O atual contrato acaba no meio do ano que vem, conforme noticiou o jornal inglês Sun Sport. O Bayern de Munique demonstrou interesse no atacante Caio Jorge, que vive um grande momento com a camisa do Cruzeiro. O time bávaro enviou representantes ao Brasil recentemente para colher mais informações e até o momento tem apenas conversas iniciais pelo jogador de 23 anos, foi o que revelou o jornal O Tempo Esportes. Além deste time alemão, um outro clube europeu que não foi revelado e um também do Oriente Médio estão interessados e sinalizaram interesse em Caio Jorge. Esses dois times então não foram revelados até o momento. Lembrando que Caio Jorge foi comprado pelo Cruzeiro a troco de 4,5 milhões de euros e tem contrato por lá até 2029. E nesta temporada ele tem sido fundamental no esquema de Leonardo Jardim, onde já marcou 10 gols e deu ainda 2 assistências em 18 partidas. Já segundo o site Globo Esporte, o Bayer Leverkusen, também da Alemanha, é um outro time interessado e que monitora a situação do jogador, também com conversas iniciais. A fonte destaca também que o time de BH só deve ouvir propostas pelo jogador na casa de 25 milhões de euros. E aí, será que seria um bom destino para Caio Jorge ir então para um desses times alemão? Bora deixar aqui nos comentários. O PSG teria negociações avançadas pelo atacante Rodrigo Mora, que pertence atualmente ao Porto de Portugal e é tratado como grande promessa. O time francês pretende investir algo na casa de 50 milhões de euros para ter o jogador de 18 anos, além de incluir um jogador nesta negociação, que pode ser Kang-in Lee, Marco Asensio ou também Carlos Soler. Pelo menos foi o que revelou o jornal francês Sport. A publicação destaca que o diretor Luis Campos é um grande admirador do português e pretende então fechar a sua contratação o quanto antes, até mesmo para evitar a disputa com outras equipes no mercado e deste modo acabar virando um leilão pelo jogador. E aí, seria um bom reforço para o ataque do Paris Saint-Germain? Bora deixar aqui nos comentários a sua opinião. O Manchester United teria apresentado uma oferta de 150 milhões de euros pelo atacante Rafinha. O Barcelona não tem interesse de vender o brasileiro, porém uma proposta deste patamar pode mudar a decisão. O clube precisa de dinheiro para fazer caixa e ter estabilidade, até mesmo para fazer novas contratações nesta temporada. E essa proposta então não pode ser ignorada e deve ser avaliada em breve. Aos 28 anos, Rafinha vem de uma grande temporada e é cotado até mesmo para vencer o prêmio de melhor do mundo. Por sua vez, os Red Devils veem ele como um pilar a longo prazo e farão de tudo para contratá-lo. Informação essa que foi divulgada pelo portal espanhol Fichajes. E aí, na sua opinião, o Barcelona deve ou não aceitar essa proposta? Bora deixar aqui nos comentários. O mercado da bola de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já fortalece com o seu like e considere se inscrever aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Não esqueça de comentar a sua opinião e desse modo podemos trocar uma ideia. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia e até o próximo vídeo. Um forte abraço!